Jesus seja louvado. God bless you. God bless you. My God. Boa noite. Então, God bless you. O tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou. Graças a Deus. Ainda bem. Nós vamos morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. O tempo acaba com as manias de todas as coisas. O tempo. Tempo. Abraão e a prova do tempo. O tema da minha mensagem hoje. Abraão, o pai Abraão e a prova do tempo. Hã? Podem ligar aos TikToks, porque doravante será assim. Os acordos de Abraão. O leão em ascensão. Leão em ascensão. Isso é a operação do Benjamin, né? Os acordos de Abraão. Miguel, quem é esse mesmo que cantou essa música então? Que ainda bem que eu vou morar no céu. É quem? Já morou ou ainda está na terra? Rapaz, eles para ganharem seus dinheiros usam palavras bonitas. Ah, foi o Lázaro afinal. Eu pensei que o quem? Que o quem? Como é? J. J quem? Não J. Tem um J também. Tem CCJ, não sei quem. Como é que se chama aquele outro J aí? Thiago. J Neto. Ou Neto J. Ah, J Neto. Eu pensava que esse é o J Neto. Afinal é o feiticeiro Lázaro. Eles, para ganharem o dinheiro, eles usam palavras bonitas. Eles querem vender mais. Tudo tem que hã? Tem que cooperar. Isto é, melodia, letra, sinfonia. Como é que é? Tudo isso aí tem que estar em harmonia. E a letra tem que falar palavras que tocam, que o povo gosta de ouvir. Palavras bíblicas, nomes que estão na Bíblia, coisas da Bíblia que o povo acredita e gosta de ouvir. Estás a ver? Então, eles procuram as letras. Viu? Não.
há uma esperança das pessoas irem para o céu. Então vou ganhar dinheiro com essa esperança. Vou lhe mostrar que eu vou para o céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar. Isso criou um pânico muito grande nos brasileiros quando eu declarei que o Lázaro foi para o inferno. Ei, eu estava no Seguele na altura. Ele morreu de Covid, né? Muitos se revoltaram. As pessoas começaram. Tem brasileiros que gravaram vídeos a meter a minha mensagem aí, porque é para me enxovalhar, não é assim? Meteram aí o meu rosto, o áudio a passar, a dizer, me chamaram de quê? O falso profeta da África. Como é que eles diziam? Ou estava a meu favor, ou estava a confirmar. Lorena, como tu tens memórias boas para entender essas coisas aí. Esse aqui será que estava a dizer que, olha, viu? O angolano ou africano aí está a falar a verdade. Como assim? TikTok vai bloquear conteúdo como? Dario, ao falar dessas coisas, teriam atacado. Ele só disse que um homem da África disse que o Lázaro foi no inferno. Então não deu o seu ponto de vista. Só deu notícia só. Eu estava a dizer que o Abraão e a prova do tempo é mensagem para hoje. Não enfraqueceu na fé, mas dava glórias a Deus. Já estão aí? Vamos começar com a nossa reunião hoje. Manda abrir aí, põe no ecrã aí, Romanos 4. XIX. Olha com Abraão e a sua fé. Abraão e a prova do tempo. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre da Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E isto lhe foi imputado como justiça. Estão a entender? A prova de tempo. O que é isso? Prova de tempo. A prova de tempo é uma prova feita por Deus aos seus filhos,
por causa da promessa. As promessas e todas as promessas são levadas em várias provas. Não é a promessa que é provada, mas aquele que tem a promessa é que é provado. E o que é provado é por causa da promessa. São várias as provas, mas uma delas é essa de tempo. Por que que ele se chama prova de tempo? Em que a pessoa espera durante muito tempo o cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus. Deus promete e Deus não realiza, não confirma, não atende, não faz agora, mas vai realizar, vai fazer mais tarde. O tempo em que a pessoa está esperando pelo cumprimento da promessa, esse chama-se a prova do tempo. Nesse tempo você está a ser provado. Então, veja Abraão. Quando saiu da terra de seus pais, da Mesopotâmia, e foi, segundo a palavra de Deus, para uma terra que lhe seria mostrada. Ele foi mostrado a terra e entrou na terra. E a terra se chamava Canaã. E quando chegou em Canaã, Deus lhe apareceu e disse: olha, eu te darei esta terra por sua possessão. Tu e os teus descendentes. E não tinha filho. Se alguém te diz que eu vou te dar essa terra, tu e os teus filhos, e você não tem filhos, então está a te garantir que eu vou te dar filho. Ele está a te dizer que tu terás filhos que vão possuir essa terra. E Abraão creu. E Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe deu a promessa. Quando Deus lhe deu a terra por herança. Quando Deus lhe prometeu que ele teria um filho. E que o seu filho possuiria aquela terra. Depois dele. Abraão não duvidou. Não disse: como meu filho se eu não tenho filho? Se eu e a minha mulher não temos filho, como assim nossos filhos, se nenhum temos? Não. Acreditou que Deus poderia lhes dar uma concessão. E creram. Só que o tempo foi passando. Foi passando. Foi passando. Até passar na fase em que os homens e mulheres já não podem gerar. Estamos a encontrar aqui, houve amortecimento aos dois. Abraão não olhou para o seu corpo amortecido, nem tampouco olhou para o ventre amortecido da sua mulher Sara. O que é isso, corpo amortecido? Velhice, idade adulta. Talvez não se aplica mais para os homens, que os homens ainda velhos ainda têm a vitalidade, não sei quem, só reduz a vitalidade, mas está lá. Mas as mulheres, há uma regra científica e biológica, que quando o ventre amortecer, entram na menopausa. O ventre amortecido mostrava que a Sara teria entrado na menopausa. Não é precoce, é mesmo segundo a idade.
Isto é, já não poderia gerar, porquanto seu corpo não produzia mais óvulos, e os ovos é que são fecundados para gerar filho. Esta fase, a mulher ficou velha. O seu corpo, ou então seu ventre, amorteceu. Cientificamente, a mulher não pode mais gerar filho. Quer um como outros dois alcançaram esta fase de amortecimento. Mas ainda assim, Abraão, quando Deus lhes deu promessa, não havia amortecimento ainda. Ainda havia vida. O ventre da esposa ainda estava vivo e o seu corpo também. Havia vitalidade, o termo certo é esse. Agora, no tempo e com o tempo, a vitalidade morreu. Deu lugar ao amortecimento dos dois corpos, do corpo do marido e do ventre da mulher. Mas ainda assim acreditou, ou então continuou acreditando que poderoso era Deus de trazer vida, vitalidade no corpo dele e no ventre dela. Quer dizer que Abraão não negou por incredulidade a promessa que lhe foi dada. Ou então não duvidou, não se tornou incrédulo, não negou a sua fé. Continuou acreditando, crendo. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas era fortificado na fé, dando glória a Deus. Você está pensando que dava glória, dizia glória a Deus? Não. Continuava a dizer que Deus era bom e poderoso. Porque deixamos de dar glória a Deus quando a gente está frustrado, quando a gente já não acredita, quando a gente nega a Deus, quando a gente deixa de acreditar em Deus. Mas ele continuava a acreditar, então continuava a dizer que poderoso era Deus para cumprir a sua palavra. Isto é, dar glória a Deus. Continua acreditando que Deus poderia trazer vitalidade, quer no seu corpo como no ventre da sua mulher. E isto lhe fazia bem. A Bíblia diz que isto trazia fortalezas. Era fortificado na fé. A sua fé ficava mais forte ainda. Por isso diz a Bíblia, no versículo 18, disse, na esperança e contra a esperança. O qual em esperança creu, contra a esperança. Na esperança creu, contra a esperança. O que é isso? Humanamente, já não havia condições de crer. Isso chama-se contra a esperança. E qual foi o contra? O amortecimento do corpo e do ventre da Sara. Aí já havia o contra. Cientificamente, não havia condições de esperar. Mas a fé mostrou, ou então Abraão continuou crendo na contra-esperança. Creu na esperança contra a esperança. Aleluia. Acreditou que Deus faria o milagre. "25 anos esperou por esta promessa. 25 anos. A prova do tempo. É muito tempo, né? Muito tempo. Não é alguém que não recebeu promessa e viveu uma vida assim, natural e tal. Não. Deus te aparece e te diz, eu vou te dar um filho. E esse filho que não chega. E toda vez,
E agora, antes de falar disso aqui, você pensa que você precisas ver Deus ou ouvir para vir te falar das promessas? Não. Ainda que você não ouça a voz dele, ainda que você não veja, mas a palavra de Deus são as promessas para a igreja. As promessas que estão escritas aqui são tuas, ok? Para você não esperar ouvir Deus, para você crer. Não, Deus não me falou. Deus já falou. Quando você se converteu, olha só a minha experiência quando eu fui nas Lundas. Quando eu fui nas Lundas, e eu fiz um propósito, coloquei um propósito no meu coração de ir num certo tal lugar. Já falei a todo mundo, de um lugar onde tinha muito dinheiro, lugar bacana, onde as pessoas prosperavam. E não era fácil ir aí. Eu coloquei no meu coração que buscaria a face de Deus para que fosse lá. E depois comecei uma batalha. E comecei a orar e acreditar. Inclusive eu comecei a falar isso. Comecei a falar que eu iria para lá. E foi um vexame, zombaria, riso. Foi um Isaac. Foi um Isaac, um riso. As pessoas, você, quem és tu? Você está brincando o quê? Mas eu sabia em quem tinha crido. Eu conhecia o meu Deus. Ainda conheço, graças a Deus. No lugar chamado Sul de França. Nós chamamos de Sul de França. Eu também encontrei. Então, ninguém me ensinou. Fiz loucura. Eu disse, não, vou fazer um sacrifício, vou fazer uma loucura para apressar a minha ida lá. Então, eu fiquei um dia de jejum, e naquele tempo era muito, né? Era menino, naquela igreja, você já conhece. Um dia de jejum, todo dia, sem comer, e também, como estava de folga, passei todo dia a orar, hora a hora. Cada hora eu ia orar pelo menos 5 ou 10 minutos. Sabe qual é a oração? Era mesmo a mesma. Eu abria a Bíblia no livro de Mateus, por isso eu contei essa minha experiência. Mateus 7,7. O primeiro versículo da Bíblia que eu decorei. No tocante aos números, não é no versículo. Porque desde a Igreja Católica que eu sei do Mateus 7, na Católica, mas por causa da canção. Tem uma canção lá que o irmão nos ensinou no grupo coral. Ele vinha lá das matas, não em Montonas não, o outro meu primo. Então ele nos ensinou assim, Mateus 7,7. Aquele que quem pedir recebe, quem bater se abre, quem buscar acha. Então, e o seu versículo estavam decorados, pedaço. Agora que conheci a verdade, eu abria Deus, converti e falar que a tua palavra é muita loucura, né? Lá no coach que dizem que é encostar Deus na parede. Eu disse, quando eu me converti, me falaram que este livro é tua palavra. Então não inventei nada. Está escrito aqui na tua palavra que quem pedir vai receber. Quem buscar vai achar. Quem bater, a porta vai se abrir. Então eu estou a bater. Abra-te, ó porta. Eu estou a pedir. Me leva no sul de França. Eu estou a buscar. Eu estou a buscar sul da França. Eu quero. Porque a tua palavra é que dizes. Eu também contei ela. Me falaram que ela é tua palavra. Comecei das 6 até 18 horas. Entreguei o propósito. Só vos contei essa experiência. Nessas palavras eu também encontrei. Me falaram que essa é a tua palavra. Sim,
Essa é a palavra de Deus. Eu não ouvi uma voz que me diz assim: se pedires, vai receber. Não. Está escrito. Então é uma promessa. Depende agora de cada um. Agora, é verdade que existem promessas que o próprio Deus vai vir falar com a pessoa. Geralmente são promessas que estão acima da compreensão do homem. Coisas grandes. Não que aqui não vai falar contigo e vai vir confirmar para te ajudar. Mas que eu não preciso ouvir a voz dele para eu acreditar que ele me deu promessa. Eu preciso somente entender, conhecer os meus direitos. Os meus direitos estão aqui consagrados na Constituição Celestial, que é a Bíblia. Então eu vou crendo. Todas as promessas de Deus são uma herança e são diretos para o seu povo. Como disse Jesus, que não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. Esse pão é a palavra. Então a palavra é para os filhos e não para os cachorros. Os cachorros são os filhos do diabo, os filhos desse mundo. Agora você vê. O facto de você acreditar, primeiro tens que conhecer, depois crer. É muito importante. Por isso a Bíblia diz que o meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. Tens que ter o conhecimento e não basta ter o conhecimento. Depois acreditar, que é crer no que você conheceu, no que você descobriu, como eu descobri. Eu disse, me falaram que essa palavra é tua. E na tua palavra está a dizer que quem pedir vai receber. Eu também encontrei essa palavra. Eu não tenho nada a ver com ela. Eu encontrei. Me disseram que é tua palavra. Não tem como. Agora, o facto de você falar com Deus e dizer, Senhor, a tua palavra diz assim, 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 não significa que a prova vai terminar. Não. Aquilo vai te fortificar. Vai trazer fortaleza em ti. Mas há um tempo determinado da parte do próprio Deus. Veja só porque que as pessoas, eu não estou a falar dos religiosos aí que vão bater a porta, vão clamar, ninguém vai lhes atender porque eles são semelhantes como a mulher sirofenícia que vai clamar nos ouvidos de Jesus Cristo. Jesus não vai ouvir ele. Mas quando um filho de Abraão ele clamava, Jesus parava e ele dizia: esse aqui é filho de Abraão, pois também este é filho de Abraão, hoje veio salvação. Por quê? Porque existiam dois povos, o povo de Abraão e o povo do cão, que são chamados filhos do cão, os cachorros, que eram gentios. Eram. Então, agora imagine, quando um filho de Abraão clamasse, Jesus atendia. Ok? Mas quando um gentio clamasse, Jesus não atendia. É verso Lázaro diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Aquela mulher que foi lhe tocar, pá, alguém me tocou. Sirofenice gritou, Jesus, silêncio. Depois parou. Está me incomodar o quê? Eu acho que eu vou entregar o pão dos meus filhos aos cachorros. Meu pão é para os meus filhos, ok? E a mulher disse: sim, eu sei que o pão é para os filhos, pois os cachorros também comem as migalhas que sobram na mesa dos filhos. E Jesus disse: sim. És uma cachorra com muita fé e com muito conhecimento também. Então receba as migalhas. Mas, quando Jesus morreu na cruz, derribou esta parede que separava os dois povos. Esse muro foi destruído. E agora, ser filho de Deus e filho do diabo não tem nada a ver com o nascimento, com o pai que te gerou. Se é Abraão, se não és filho de Abraão, não. Tem a ver com novo nascimento.
quer o judeu, quer o grego. Os gregos são esses gentios. Foram chamados gregos antes. Gregos, forasteiros romanos. Hein? Quer o judeu como o grego, hoje, nascendo de novo, nos tornamos filhos de Deus. Mas os cachorros ainda existem. Se ontem os cachorros eram gentios, hoje os cachorros são os filhos deste mundo. Não importa se é judeu, se é gentio. E os filhos de Deus são os nascidos de novo. Não importa se é gentio ou judeu. Nasceu de novo é filho de Deus. E então, assim como ontem, as promessas de Deus eram para os filhos de Abraão e as migalhas para os filhos do cão, hoje também idem. Os filhos de Abraão hoje não são os da carne, são os dos espíritos, da fé, que são os que nasceram de novo, em Cristo Jesus. Então o pão também é para esse. E as migalhas continuam para os cachorros. Ok? Agora, o facto de você ser herdeiro do pão, que é das promessas, ou então da palavra de Deus, não pense que vai acontecer naturalmente, aliás, automaticamente. Não. Existem provas. Toda promessa é levada na prova. Ou então o homem que retém a promessa é levado na prova. Mas a promessa ser nossa, são todas nossas. É necessário que Deus me leve na prova? Sim. O que acontece é que você, depois de crer em uma das promessas da Bíblia, automaticamente você é levado à prova. A palavra de Deus vai te levar no deserto. E esse deserto, um deles é esse de tempo. Isto é, vai demorar a acontecer. E enquanto esperas, você precisa continuar acreditando. Enquanto esperas, você deve continuar acreditando que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Pois o tempo não pode apagar a promessa de Deus. O tempo não acaba com as promessas. Não. Porque as promessas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é espírito. E o espírito é superior ao tempo. O espírito é eterno. O tempo é finito. Por isso chama-se temporal. Tem limite. O tempo vai terminar. Mas a eternidade continua. Por isso diz que os céus e a terra, que é o tempo, vão passar debaixo desse tempo. É o tempo, essa é a influência do tempo. Céus e a terra. Não é os céus da Nova Jerusalém. Os céus das regiões celestiais estão debaixo da influência do tempo. Tudo vai passar. Quer o primeiro, como o segundo, o terceiro, das regiões celestiais. Vão passar. Então a terra também. E Pedro disse que quer um como outros elementos vão ser queimados. Os céus vão ser enrolados como cortinas e os elementos aqui na terra serão queimados no fogo. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Por quê? Porque é eterna. É espírito. Agora você imagine. Recebeste a promessa de Deus. Tens que esperar que a promessa te leve no deserto. É só ver Abraão. Recebeu a promessa e foi levado para o deserto. É só ver José. Recebeu a promessa e foi levado para o deserto. Desde o dia que ele contou, que ele sonhou, sua vida nunca foi mais a mesma. Desde o dia que ele sonhou e falou ao seu pai e aos seus irmãos, o mesmo sonho que a promessa lhe levou para o deserto. Primeiro o ódio dos seus irmãos e depois a ser vendido como escravo e depois a cadeia subterrânea de alta segurança e depois sai da cadeia para brilhar. Foi levado na prova. Passou na prova do tempo. Aí tem várias. Onde tem prova do tempo, tem várias outras provas. No tempo, você vai passar prova de fome. No tempo, você vai passar prova não sei de quê, de humilhação, das injúrias, de calúnia. Você vai ser tentado, você vai não sei quem, você vai chorar, você vai padecer, você vai ser injustiçado, humilhado, você vai... Tudo isso nesta prova do tempo. Pois um abismo
chama outro abismo. O abismo do tempo vai chamar outros abismos, como o do sofrimento, da humilhação, das injúrias, injustiça, calúnias, como aconteceu com José, foi caluniado. O ódio contra ti. Quando você tem a promessa, então você se torna como uma ave de várias cores. O que acontece com uma ave que tem muitas cores? Uma ave vermelha, amarela, preto, azul, castanho. O que acontece com essa ave? Se torna em perseguição ferrenha das aves da rapina. As aves da rapina andam à procura de presas. Então, por causa de várias cores, ele é localizado mesmo debaixo dos arbustos. A ave da rapina pode estar lá nas alturas. Ele vai localizar por causa de várias cores. Entenderam, né? E o pai dele também lhe fez um vestido de várias cores. Presa fácil. Só que te tornas, parece uma presa fácil, mas não. Eles vão vir te dar quinhão, vão vir te dar agulha, unhas, vão te tentar, nunca vão te agarrar. E se te agarrarem depois, quando tentarem te devorar, escapaste. Sempre vai escapar das mãos das aves da rapina. Essas aves da rapina são os inimigos, quer diabos, ou então demônios, feiticeiros, humanos, tudo isso, menos anjos. Ok? Por causa da promessa. Quando tens a promessa, você vai ser odiado. Quando tens a promessa, você vai ser perseguido. Quando tens as promessas, você tem portas, vai ter portas fechadas. Quando tens as promessas, você vai ser tentado. Um abismo vai chamar outro abismo. Isso tudo é a preparação para que você possa amanhã usufruir desta promessa. Estão a entender? A promessa de Deus, quando nós cremos nela, nos tornamos como uma mulher grávida, ficamos concebidos ou concebidas. Quando você crê, depois que você conheceu essa verdade e creu, esse crer é aquilo que no código dizem tomar posse. Quando você crê, significa estar a dizer que eu acredito que eu vou receber isso, eu vou ter isso. Quando você crê, está a dizer que estou disposto, estou preparado, estou não sei o quê. Segundo você, Maria está a dizer, ok, eu vou te dar, mas não estás preparado. Então, não depende daquele que crê, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O que é isso que eu queria dizer? As promessas são nossas, mas o tempo e o modo não depende da tua fé. Estou a falar o tempo e o modo. Que tempo é esse? Em que tempo o Senhor vai cumprir a sua palavra? Não é quando a tua fé é muito grande. Não é quando você sacrificar mais. Não é quando você chorar mais. Não. Tens que chorar para continuares a crer. É bom. Mas Deus já tem determinado o tempo que vai te conceder a promessa que Ele te prometeu. E enquanto esperas, tens que dar glórias a Deus para seres fortificado na fé. E assim, jamais você vai duvidar da promessa de Deus por incredulidade. As tuas forças se renovarão esperando. E você tens uma promessa que estás a esperar. A maior das promessas, que é o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Tu estás a esperar o fim neste ciclo vital para entrar na eternidade. Estás a caminhar para a eternidade. Então, está a demorar. Por isso, Pedro disse, essa geração de perversos homens estão a esperar, a desejar, aliás, esperar não, estão a desejar já o fim do mundo.
Estão a pensar que o fim do mundo vem com festa e alegria. Eles não sabem que é terror, é sofrimento, os elementos queimando, tribulação. Hein? Ele estava a criticar, a reprovar aqueles que diziam: nossos pais esperaram, morreram, não viram o fim. Se são incrédulos, os chamados escarnecedores. Os nossos pais esperaram nada. Não viu o outro do whisky que ele falou? Deixa comer embora minha carne de porco. É? Aquele cego aí. Blasfêmia. Quem é que já foi lá no céu? Para confirmar, tem céu. Então são esses escarnecedores. E Pedro lhes falou: olha, estão a fazer brincadeira, né? Sabe por que Deus tem tardado a sua promessa? É para o bem de vocês. Para que vocês possam se converter e se salvam. Você está a pensar que é dia de festa? Bom, agora imagine. Todo cristão tem essa promessa e tem essa esperança de entrar no céu, de fugir da ira de Deus, da condenação do inferno. Quer no fim da sua vida, quer no dia do arrebatamento. Ok? No fim da sua vida, para esperar a ressurreição dos mortos. E no dia do arrebatamento, para ser transformado e subir no céu. Isso, todo cristão espera isso. Por isso, cristão que não tem esperança para o céu, não é cristão. Agora, não estou a dizer que todos que têm esperança para o céu são cristãos. Porque também existe a esperança vã. De pessoas que estão a esperar ir para o céu e nunca irão para o céu. Acabamos de falar agora do Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ele cantava para ganhar dinheiro dele. E as pessoas acreditavam que ele falava de todo o coração. Mas nele não houve esforço para ir para o céu. Aliás, ele servia a um outro Deus. Aquilo era só uma forma de faturar, de angariar. Ele sabia que não tinha nada a ver com o céu. Hoje, agora foi para o inferno. E quantos estão nessa condição? Não, mas todo aquele que creu nesta promessa e em todas as outras promessas, claro, e se purificou das coisas dessa vida, então ele continuará a crer, não importa os anos que passaram. Não importa o tempo que ele esperar para entrar no céu. Por isso, aqueles que partiram e haviam nascido de novo, não estou a falar no tempo do reino, isto é no tempo de Emanuel, onde se nasce de novo, aqueles que partiram e haviam nascido de novo, morreram com a esperança, e a esperança não morre. Eles morreram com a esperança. Então passaram deste mundo com a esperança. Isto é, dormiram para acordarem. E por isso, ao som da última trombeta, eles vão acordar. Porque quando eles dormiram, acreditaram que estavam a dormir e iriam acordar para irem para o céu. É muito forte. Entenderam? Mas não é você que vai determinar como você vai partir para esse mundo, quando e como. Não. Quando você não sabe. Se agora, se amanhã, se é na juventude, se é na velhice, se vais ficar muito velho, se vais participar do arrebatamento, se você vai partir antes do arrebatamento. Então, quem determinou o tempo do cumprimento de cada promessa é aquele que deu a promessa. E há um modo que a forma de ele cumprir a sua promessa também é dele. Por isso diz a Bíblia que o tempo e o modo pertencem a Deus. Eu não posso forçar a barra. Não posso inventar. Não, eu quero agora. Não desta forma. Não. Você creia somente. Tua missão é você continuar a crer na esperança contra a esperança. Não importa o tempo. Acredite que aquele que prometeu é fiel. E assim somos renovados e subimos com asas como de águias e corremos e caminhamos e não vamos nem nos cansar nem nos fatigar. E vamos ver os mancebos a se cansarem. Mas nós, não importa a idade, a nos renovarmos a cada dia.
subindo com asas como de águia. Voa, voa, voa livre como pássaro, vai voando infinito e lá nos céus irá chegar. Voa, voa livre como pássaro, vai voando infinito e lá nos céus irá chegar. Ouviu? E ainda bem que nós que esperamos em Deus, somos ajudados por Deus. Por isso Ele nos deu o penhor do seu Espírito, o selo da promessa, que ajuda-nos nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E assim conseguimos esperar, não importa o tempo. Conseguimos esperar, conseguimos passar nas provas, conseguimos enfrentar as lutas, conseguimos suportar as afrontas dos pecadores, conseguimos passar no meio do fogo, no meio das águas, conseguimos passar as vicissitudes, adversidades, mas continuamos de pé e por isso os filhos desse mundo ficam espantados. Mas como? Como você sempre acreditar e não acontece, mas continua sempre? Não faça isso, faça alguma coisa. Geralmente o tentador chega e vai querer dizer, não faça isso, não existe nada. E toda a proposta que o tentador traz é para pecar. Entenderam, né? A proposta do tentador é para você desagradar a Deus. Nunca vai te dar uma proposta onde, que é legal. Não. Não, mais ou menos, vai trabalhar. Alguém que está a passar necessidades, o tentador vai lhe falar, vai trabalhar. Não, vai lhe falar, vai roubar, vai se prostituir. Ou então um trabalho do pecado. Aí sim. Legal? Não. Estás maluco? Ele vai vir te ajudar mais. Vai vender liamba, vai vender droga. Se é uma mulher, esse corpo você faz muito dinheiro. Deixa o teu marido. Vai no quimbandeiro, vai fazer feitiço, vai roubar, vai mentir, participa da corrupção. Você não está a ver os outros tão ricos. Você está aí porque você não está a ver os outros teus colegas. Você não está a ver os outros. Sim, propostas para nós desagradarmos ao nosso Deus. Mas eles não sabem que na nossa fidelidade nós receberemos aquilo que eles estão nos incitar para irmos buscar pecando. É isso que aconteceu. José passou várias provas. Uma delas é essa. Então, como é que é? Um rapaz amado pelo seu patrão, ou então o seu... É patrão? E a patroa de olho nela. Quem é o escravo que que, humanamente falando, não quer andar com a própria patroa? Desde aquele dia a escravidão acaba. Geralmente os patrões, como não ficam em casa, quem fica lá é a patroa. E ele andar com a própria patroa era o esposo da senhora. Era o senhor. E já mesmo por causa da graça que ele tinha, já era o senhor de todos os outros escravos. Um escravo que era senhor de toda a casa. Agora imagine se ele se deitasse com a patroa. E as mulheres, como diz aí, o man-ré ia dizer que eles têm muito jeito, ia lhe envenenar o camarada para ficar com o escravo dele. Depois fingir, não, pá, fiquei embora com o meu escravo, morreu o camarada, afinal é porque ele matou. Man-ré. Ouviu? Ok? Mas o José não foi na conversa. Sabe por quê? Porque ele sabia, desagradar a Deus seria morte na certa. Desagradar a Deus seria o fim da promessa nele. Ah, desagradar a Deus, isto é, se por adulterando, seria, o diabo poderia lhe agarrar e ele matar. Não ia naquela cadeia e depois sair. Não. Iria na cadeia onde ia morrer. Mas o menino, ou então o jovem, continuou fiel ao seu Deus, porque tinha em vista uma recompensa. Qual é a recompensa? As estrelas
a lua e o sol se prostravam diante de mim. Muito forte, né? Ele queria ver o sol a se prostrar. Ele estava dizendo, não, estrela só é sol. Qual estrela? Lua. Estás maluco ou quê? Sim, mas como é passagem, tenho que passar nas estrelas. Tenho que passar na lua. Então, custa que custar. O sol vai se prostrar diante de mim. Não, não, não. O sol vai se prostrar. Mas não basta falar. Tem que passar as provas. Tem que continuar crendo. E fiel, claro. Aí parece que Paulo só fala e foi e creu, isso lhe foi imputado por justiça, só creu e foi fiel. Aliás, a primeira coisa que Deus lhe falou na terra de Canaã foi isso: para andar na minha presença e eu vou te abençoar. Andar na presença de ser fiel a Deus. Andar no temor. Ande em minha presença e eu vou te fazer bem. E todos os dias da sua vida andou na sua presença. Obedeceu a Deus. Vai para o sítio tal, ia. Não vai, não ia. Faz isso, fazia. Mata o teu filho. Veja que até com 100 anos conseguiram gerar o filho. Humanamente falando é impossível, por isso que é um milagre. O milagre vem contrariar com as leis da natureza. Aleluia! O milagre choca com a lógica humana, contraria a ciência. Uma mulher com 90 anos, em menopausa, está a ficar grávida. Deus não precisa da vitalidade genética do corpo do homem para uma mulher conceber. Até da areia, Deus fabricou, transformou-as em seres vivos, insectos. Como pode? Areias são materiais inorgânicos, matérias inorgânicas. Quem deu isso? Sabe? O barro, pedras, são matérias inorgânicas. Inorgânico significa que não tem vida, não são orgânicas. E eu dei isso tudo. Então, como um material inorgânico transformar-se em um material orgânico? O orgânico é aquele que tem vida. Os animais. Ok? Sim, ele faz isso. É milagre. Então o corpo amortecido gerou um Isaac. Aleluia! Diga glória a Deus. Não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. E assim o próprio Deus, através do Filho, diz: tudo é possível para aquele que crê. Se para Deus todas as coisas são possíveis, então Ele passa isso também para os que nele creem. Que tudo é possível. Mas importa agradar a Deus nas tempestades, nos desertos. Então nas provas que você vai passar por causa da promessa que você tem. Quando maior é a promessa, maior são os desertos que você vai passar. Saiba disso. Quando maior é a obra que Deus quer fazer em você, maior são as provas, os desertos, ou então a preparação que Deus vai fazer em você. Por causa da grandeza que Ele te prometeu. Para que você não possa lhe envergonhar amanhã. Já imaginou se eu não fosse preparado ontem, no deserto, por causa da promessa? Deixa falar agora de mim. Se eu falar de Abraão e de José, não é mentira, é verdade. Só que o próprio Deus falou a Moisés que Deus não recebe louvor dos mortos, daqueles que já partiram. Apesar de esses não morreram, estão vivos. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele disse: eu não sou Deus dos mortos. Não. Mas ainda assim, tem aqui alguém com vitalidade física. Quanto maior é a promessa que Deus te concede,
Quanto maior é a tua fé, maiores são as lutas que você vai passar. Para que a tua fé seja provada. Ok? Veja só o que Paulo fala, que a prova da fé vai produzir glória. E não é qualquer glória. Glória eterna e pesada. A prova da nossa fé vai produzir um peso eterno, que isso aqui é pesado e eterno. Ou então pesada, grande e eterna glória. Um peso eterno da glória de Deus. E não é só muito excelente, mas passou na prova. Ok? Quanto maior o edifício. Eu gostava de falar isso no passado, quando era membro. Quanto maior é o edifício que você vai construir, maior é o investimento que você tem que fazer. Quanto maior é o edifício que você vai construir, maior é o fundamento que você vai ter que colocar lá embaixo. E quanto maior é o fundamento, mais esforço, mais sacrifício, mais dores também você vai passar. Por causa do que você quer fazer. Veja Moisés, que quando ele descobriu que a recompensa seria grande, então sacrificou-se a si mesmo. Preferiu os vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito. Preferiu sofrer um pouco de tempo com os irmãos do que gozar um pouco de tempo do pecado. O gozo do pecado é pouco do tempo, o sofrimento também é pouco de tempo. Ouviu? Isto é, preste atenção, quando você abandonar o caminho ou deixar de seguir o caminho por causa das alegrias que esta vida proporciona, é para pouco tempo. Não será eterna essa glória. Vai passar. Mas se eu aceitar carregar a cruz, também a dor de carregar a cruz não é para sempre. Olha só, por exemplo, passou na minha mente o deserto, eu e a mulher no monte. Já não existe. Já passou, ficou na história. Não era para toda a vida. Mas houveram vozes incitadas por Satanás, que lamentavam, vinham com pena. Não, não pode. Tu não precisas disso tudo. Carregando uma mulher, aí parece que a minha maior dor no monte não foi por mim mesmo, por cada mulher. Acho que as pessoas falavam, chamaram-me de um homem insano, insensível ao sofrimento de uma mulher, homem bruto, muito bruto esse homem. Que isso? Ouviu? Mas está onde agora? A umidade da tenda, a lama para subir lá em cima, a inundação, os mosquitos lá do deserto, o frio, o perigo das serpentes e escorpiões, a exposição no ermo, perigo dos bandidos, assassinos, não sei o quê. Tudo isso passou. Mas se você foge àquele momento que o Senhor proporcionou, o próprio Deus é que proporciona isso. Por isso diz a Bíblia aqui, falando de José, que a palavra do Senhor veio até ele. E essa palavra do Senhor lhe levou para o deserto. E essa palavra do Senhor lhe amarrou as pernas, grilhões nos pés. E a palavra do Senhor lhe provou. E quando a provou, a palavra do Senhor o abençoou. A mesma palavra que você recebe é que te leva para o deserto e é que vai te abençoar, se você aprovar. Então, saiba disso. Moisés viu o invisível, aleluia, e creu. E assim preferiu os vitupérios de Cristo, os sofrimentos com Cristo, do que gozar um pouco de tempo do pecado. Sabe por quê? Porque ele viu a recompensa como Jesus de Nazaré. Viu a recompensa. Então, vai em frente. Não olha para o tempo, não.
tampouco para o teu corpo. Não olha para o amortecimento, nem tampouco você chegará ao amortecimento, mas que estás a olhar para o corpo. E Abraão com a sua mulher que chegaram até na contra-esperança. Porque a promessa era muito grande. Por isso foram levados a uma expurgação incrível. 25 anos. E houve inclusive intrusos no caminho. Como Ismael. Hein? Abraão desejou deixar o herdeiro. Isso faz parte da natureza humana. Enquanto espera, vai ficando fraco, depois se renova. Por isso a necessidade de ter o Espírito Santo hoje. Né? Ontem ele não tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ou então o próprio Deus, era o seu ajudador. Viu? Quando ele apresentou o seu escravo, o seu servo, escravo que nasceu em sua casa, estava já desfalecido. Já estava a mostrar, não vou esperar mais. Eu vou já consagrar esse miúdo. Esse vai ser o meu herdeiro. Deus disse o quê? No! Never! Esse não. É teu filho. E com a Sara? Saíram desse. Partiram para Ismael. Contra a vontade de Abraão e a pressão da Sara. No! Never! Lança fora a escrava e o seu filho. Porque o filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Ouviram? E quando a promessa já está quase para se cumprir, também as tentações aumentam. É só ver. Já estavam quase. Geraram um filho, ou gerou um filho no pecado. Mas ainda assim, Deus se compadeceu. A promessa continuou de pé. Mas, lembre-se, quando você tem as promessas e você desagrada a Deus, quem sabe? Só o teu sofrimento, você arranjou o problema. Você já estava a lutar com os teus diculos. Como dizem os angolanos. Estavas a lutar com os teus diculos das provas da tua fé. Agora você vai pecar mais. Vais levar já 2 diculos. É o diculo do pecado e o diculo da prova da fé. Para aprenderes. Ouviu? E isso não acontece para todos. Estou a falar aqueles que têm, como Abraão. E se você pecar e pensar que vais ter o mesmo fim como o de Abraão, perdes a promessa. E vais para o inferno. Abraão começou, levou já 2 diculos. Em vez de esperar em Deus, passava vitupeiro, vergonha, vexame, não sei o que, zombaria, e não sei quem, esse velho muito rico não tem dinheiro. Eu creio que tinha lá uma vizinha que gritava, vão deixar isso nos escravos. Tão mal, tanto dinheiro, nada, viu? Essa terra não brinca. Ouviu? Isso incomodou a Sara a tomar uma decisão negativa. E sabe, quem sofreu mais por Ismael não foi Abraão, foi a Sara. Quem sofreu mais pelos pecados do Éden não foi Adão, foi a Eva. Eles dois sofreram, mas mais, porque Deus é justo. Aleluia! Ouviram? Grande de culo, Ismael. Antes mesmo de Ismael nascer, já a Agar já estava a perturbar alguém com a gravidez. Perturbação terrível. Então a Sara disse: não, vou pegar o filho, vou lhe mandar embora. A Sara estava dizendo: não, quando ele nascer, eu tiro o filho, porque o escravo naquele tempo era assim. Se te expulsarem, deixa tudo. Se quiser, vai embora, deixa tudo. Deixa filhos e a riqueza que você conquistou aí. E vou lhe expulsar e vou ficar com o filho. É meu filho. Ele é uma escrava. Tem de comprar um dinheiro. Deus lhe disse: aqui não vai ficar nenhum escravo, não. Deus começou primeiro. Lança fora a escrava e o seu filho. Ouviram? É muito forte, né? Lança fora a escrava e o seu filho. Pois o filho
da livre não pode herdar com o filho da escrava. Estão a entender? Por isso, saibam disso. Quanto maior é a promessa, maiores são as provas. Precisa somente ficares em silêncio, suportares as provas, pois o que há de vir, virá. Se tardar, espera, certamente virá. O meu justo vive pela fé. Amém? E as bênçãos que vêm, ou as que são decorrentes, depois de uma prova, ou dos desertos, são muito valiosas, muito fortes. Toda bênção faz bem, mas nem toda bênção tem o mesmo valor. Nem toda bênção tem o mesmo valor. Ok? Há bênçãos mais válidas, mais valiosas, aliás, do que as outras. Isaac foi uma grande valia para o casal. Principalmente para Sara. Ok? Então, mas por quê? Olha o tempo que eles esperaram por esse filho. 25 anos. Depois que receberam a promessa. Não somente o valor porque demorou, mas também o que Isaac seria no futuro. A promessa de Jesus Cristo estava em Isaac. Aquele que viria abençoar o mundo. Isto é, saiu de Abraão para Isaac. Isaac para Jacó. E Jacó para os patriarcas, que é a nação. E da nação, o Cristo, o Redentor. Olha o valor de Isaac. Em Isaac serão benditas todas as famílias da terra. Muito forte. E o mesmo Isaac teve também o mesmo fim como o do pai dele. Porque Jacó era uma valia muito grande. Estão a entender, né? Então esperou Jacó 20 anos. 20. Não, você não entendeu. Abraão esperou Isaac 25 anos. Isaac esperou Jacó 20 anos. E Jacó trabalhou 20 anos árduos, não esperando filhos, mas também teve esse problema também. É só ver a esterilidade das duas. Alguém disse, o espírito da esterilidade perseguia aquela família. Qual é o espírito da esterilidade? São as provas. Lembra-se da batalha entre a Rebeca e quem? E a Leia? Lembra-se? E a esterilidade da Leia, aliás, da Rebeca, da Raquel. Hã? E as batalhas, as lutas da Raquel. Vamos compor, talvez o único que eu erro, só que eu vi que o demônio tinha se tornado hereditário, é o demônio que usou a Sara. Ele também lhe entregou a escrava. Entra. Tá aqui a minha escrava, faz filho. Aí já é um espírito hereditário. Vamos. Espírito que foi, esteve na avó. Passou. Lhe entregaram que é uma escrava. A outra também, quando viu, eu também já não estou a fazer, só fiz não sei quantos. Não, também vou lhe entregar. Aí já foi a guerra entre as duas irmãs. Mas eu queria falar do sofrimento que ele trabalhou em terra imunda antes de voltar para a terra de Canaã. 20 anos árduos, 14 anos trabalhou pelas duas mulheres, 6 anos pelo salário.
Mas os três tinham uma peculiaridade, uma característica, um caráter espiritual, fidelidade. O temor de Isaac esteve comigo. Isaac está dizendo, o temor de Abraão está em mim. Ouviu? Eram tementes a Deus. É incrível. E por isso, quando Jacó contendia com seu sogro, lhe diz assim: se o temor de Isaac não fosse comigo, tu me despedirias de mãos vazias. Lembra-te que 14 anos eu te trabalhei a servir pelas tuas duas filhas, 6 anos pelo teu rebanho, 10 vezes mudaste o meu salário. Passei frio, noites frias de cachimbo, a geada, o calor do meio-dia, lá no mato, mosquitos, tudo isso. Mas eu nunca te roubei nada. Até o despedaçado pelas bestas feras eu devolvia, tirando do meu lugar. O que era roubado eu devolvia. Ouviu? Fidelidade. Por isso, as pessoas que têm a promessa e querem ver a promessa de Deus a se cumprir, têm que ser fiéis. Deixa, por exemplo, eu, que recebi a promessa, esquece, não vale a pena me dizer, não, você, eu não estou a passar o que vocês passam, muito mais ainda. Você vai dizer que eu tenho mais ou menos como é que se chama assim, uma falida, né? É falida, assim, mais ou menos como é que é? Tens, como é que é? Um termo assim, mais ou menos tens não digo graça, tens uma graça a mais, não sei o que é graça, não muda nada. A graça assim, vai te levar você, vou falar depois da graça. Um privilégio, Lohima, ok. Não, tu tens uma exclusividade. Não tem nada, não há privilégio, não há exclusividade. Gemendo, sentindo as mesmas dores. Não, tens alguma facilidade. Não existe facilidade. Não existe. Quem me acompanhou na caminhada sabe. Tudo que eu passei. O riso das pessoas. A zombaria dos inimigos. Os de fora e de dentro. As oposições. A carência. Necessidades. Tudo isso. Eu passei. Qual a facilidade que houve? Eu gemi. Quantas vezes eu não chorei? Se houvesse facilidade, ia chorar. Lágrimas mesmo do quê? Do quimbundo. Não é da tuga, não. Lágrima da tuga é assim, lá nas pontas, tá vendo, né? Da tuga, os tuga, Johnny, quando lata, alguém morre na tuga, as lágrimas só caem aqui e fazem assim. Do quimbundo é mesmo babar. Lágrima do quimbundo é o peito todo molhado. E com Rain, eu tinha que fugir para que o Rufino não me visse a chorar. Aí eu usei também a estratégia, não. Se o Rufino me ver a chorar, acabou, vou matar ele. Se o general desfalecer, qual é o soldado que vai ficar mais aí? Todos eu fugir. Todos querem ouvir uma palavra do general, uma palavra de incentivo, de fortaleza. Então eu fugia e ia lá naquele outro salão. Tinha lá dois, um abandonado, ligados dois galpões. Eu ia lá, eu sabia que lá poderia chorar à vontade. E o Rufino não me ouviria. Chorava, 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 eu ia na mata chorar. Quando comecei a fazer os desertos já são há muito tempo. Dobrava lá na mata, chorava, aí onde... que era chamado cemitério dos Mulevos. Onde eu ia chorar aí. Dobrava o joelho debaixo de um cajueiro ou de um arbusto. Chorava, 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 chorava. Ou ia lá, lá na Casa Amarela, quem vai na área do Miguel que te cola. Miguel, aquela casa, aquela casa eu tinha que comprar, aquela casa, aquele armazém, a chamada Casa Amarela. A Casa Amarela à esquerda
à direita onde eu entrava. Não ficava aqui nos barulhentos pentecostais, não. Ia lá. Chorava, 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 chorava. Não havia falida, não. Não houve, não há. É duro mesmo. Então veja a mesma peculiaridade que eu falei agora, que esteve neles. Fidelidade. Não somente fui fiel ou não fui rebelde à visão celestial. Não basta. Alguém tinha escrevido isso aqui. O homem que não foi rebelde à visão celestial. Sim, é importante isso. Porque eu começo. Para você sair, tem que obedecer. Sai. Para você sair, tem que obedecer. Então, ele me falou, sai, eu saí. Então, eu não fui rebelde à visão ou então à palavra de Deus. Mas, eu tive que ser fiel. Esses 20, não vamos falar os outros anos sem a promessa. A promessa estava aí sem conhecer pronto a promessa. 23 anos. Não, você não entendeu. Preste atenção. 23 anos desde o dia que morreu Savimbi. 23 anos desde o ano, aliás, que morreu Savimbi. 23 anos na fidelidade. Fiel a Deus. Ouviu? E a promessa continua de pé. Já imaginou se na caminhada tivesse me prostituído com as mulheres? Hã? Tivesse a andar com as meninas e tal, nas escondidas. Tudo isso hoje estaria à tona. Tudo isso nesse intervalo do meu chamado. Iria à tona, não somente viria à tona, não conseguiria alcançar os 27 anos de vitória. Não conseguiria. Não, não seria possível. Mas fui fiel a Deus. Andei na presença dele. Guardei os seus estatutos. E fiz o que ele me mandou. Eu obedeci. Eu entreguei tudo o que ele me pediu. Eu dei. Eu fiz o que ele me mandou. E isto me faz um homem a caminho dos 400 quilômetros. Um homem forte no espírito. Para bater os 27 anos. Aleluia. Quer dizer que eu estou a pagar o preço dos 27 anos da guerra de Angola. Carregando no meu corpo o opróbrio do sofrimento. Não somente dos 27 anos e de todos os pecados da humanidade, dos seres humanos, aqueles, claro, que virem se arrepender. É muita dor, pesado, sofrimento grande. Mas a fidelidade marcou como se fosse a cor que mais apareceu, mais forte. Fomos fiéis em todos os momentos. E hoje estamos de pé, quase a ver já, estamos a ver já o quem? A meta. Está distante, mas já estamos a ver. Estamos a sentir o cheiro das águas. Aleluia. Estamos a sentir o cheiro do Sinai. Aonde estou a vir? É longe. Aonde estou aí? É perto. Já não é mais longe. Estou a ver de longe, estou aí, já é perto. Não haveria avivamento entre vocês. E agora? Não vou negligenciar os poucos quilômetros que faltam. Não. Assim como eu fui fiel e forte no espírito, e perseverei, e continuei crendo, tenho que fazê-lo até o último quilômetro, para que eu possa receber um galardão completo. Aleluia. Diga amém. Então espere no Senhor, tá? Saiba disso que a vossa obra no Senhor tem uma recompensa. A tua fé, tu crês em Deus, não basta. Então ame-o. Tu o amas?
a palavra vai te levar no deserto. A tua fé será provada com todo tipo de provas, mas tu continuarás firme, inabalável. E quando as forças te acabarem, Ele vai vir te fortalecer. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai te ajudar. Ele vai te dizer: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vai te falar: marcha, continua a andar. Nada está perdido. Ah, mas não aguento, não. Tu aguenta, sim, senhor. Ô terra, 27 anos. O que é que vocês acham, pá? Já estou a sentir o cheiro das águas. Tinha uma canção que a gente cantava no passado assim. Eu sinto o cheiro das tuas águas. Quero te conhecer. Eu quero ver a sua glória. Desesperadamente. Leva. Quem conhece esse louvor? Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, para perto de ti. Nada. É, há 21 anos que nós cantamos. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, para perto de ti. Eu sinto o cheiro das tuas águas. Quero te conhecer. Eu quero ver a sua glória. Amém. Aleluia. Creia somente. Fiel é aquele que te prometeu. Eu sou o exemplo. Depois de 23 anos, ainda estou de pé. Já comecei a ver algumas promessas a se cumprir. Mas a maior delas, estou a sentir o cheiro do avivamento. Avivamento, já estou a sentir o cheiro do avivamento. Custe que custar. A chuva vai cair, vai chover. Oh, já estou a sentir desejo até de adorar. Essa geração precisa da tua chuva. Essa geração precisa de santidade. Aviva no Senhor, vem como a chuva. Aviva no Senhor, vem como a chuva, faz chover. Estou a sentir o cheiro da chuva. Estou a sentir o cheiro das águas da chuva. Vai chover. Eu vou inundar a terra toda com a glória de Deus. Aleluia. Oh, o sol da justiça vai brilhar. Custa que custar. O sol, as 12 estrelas, já não é 11. As 12 estrelas, a lua e o sol vão se prostrar diante de mim. Ninguém vai ficar de pé. O sol do inferno, vou lançá-lo no abismo. E o sol da justiça será estabelecido na terra. Aviva no Senhor, vem como a chuva. Me conta ainda histórias aí. Histórias do poder do rosto do homem, que nós chamamos o exterminador dos bruxos. Do Senhor mata-bruxo. Como é que é? As madres e os padres. Hã? Quem é que viu? Vou entrar no quê? Nas mensagens. Quem é que viu madres e padres a rebolarem no chão como serpente? Dulcino, não sei se isso é fé. Um, uma estabilidade na fé inabalável. Sim, porque a fé cresce. Você está a pensar que no princípio era assim, ó Dulcino? Paulo disse, até que todos cheguemos à unidade da fé. Sabe? Quando você crescer na fé, então você vai alcançar, a tua fé vai alcançar a unidade da fé. E a unidade da fé é essa inabalabilidade. Tá certo, né? Inabalabilidade.
para se tornar inabalável. Oh, e Paulo ainda vai longe, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos a varão perfeito, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Amém. Aleluia. Parece que a fé está aparecendo no rosto, né? Glory to God. Quando o mestre começou a pregar, ouvi águas a cair como de uma cascata muito forte, mensagem cheia de consolo, mas muito dura por causa do tempo. Prossigo contigo, Senhor, contra tudo e todos. Por esse dia sonhei que estava grávida. No outro dia sonhei que leite caía dos meus seios. Sei que não devo dar muito crédito, mas será que isso tem a ver com a minha bênção? Você vai só em frente. O que há de vir virá. Se tardar, espera. Certamente virá. Pois o meu justo vive pela fé. Amém. Unidade da fé. Glory to God. A história do quem? Do extermínio. Nada. Alguém que me contou aí no quem? A Sônia Cumbana. Nos contou aí no Facebook agora. A madre ficou estática, paralisada, no balcão. 20 minutos sem se mexer. Isso é simplesmente maravilhoso. Essa geração precisa da tua chuva. Essa geração precisa de santidade. Aviva no Senhor, vem com a chuva. Amém. Graças a Deus. Então vamos passar para. Sabe que hoje é sexta-feira. Daqui a pouco já vai ser. Já vamos passar às 0 horas. Pá. Precisamos terminar a live um bocado cedo. Porquanto precisamos ir buscar a face do Senhor. Nos prostrando e tomar um coffee. E buscar a face de Jesus de Nazaré. A face daquele que nos enviou. Amém? Alguém está doente entre vocês? Ontem, quando o pai começou a louvar, já os meus pés começaram a doer e a inflamar. Como assim? Como os pés começaram a doer e a inflamar quando comecei a louvar? Hã? Você que está doente, receba a cura agora. Ó mulher, bate os pés no chão. Valentim, toca no lugar da enfermidade. E receba a cura. Toca no lugar da enfermidade. Aleluia. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra lhes abençoou. A sua palavra abriu as portas. Ouviu, Tomás? Eu envio a minha palavra. Sejam abençoados, sejam curados, sejam restaurados. Haja restauração. No nome de Jesus Cristo. Haja restauração. Haja restauração. Haja restauração. Haja cura. Oh, aleluia. Glory to God. E todos eram curados. E todos são curados. E a história se repete. Receba a cura. Receba as portas abertas. Receba a bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então,